Graça e paz. É um motivo de muita gratidão para nós estarmos aqui e vocês vão entender. Pastor, a gente pode pôr um pouquinho mais perto o púlpito? É só levar? Só para a gente ficar mais perto, né, gente? Porque tá ótimo. Se a gente tivesse tempo de contar tudo que a gente já viveu, né? Eu e Edilson, vocês iam entender porque nós estamos aqui. Não é pela formação acadêmica, pode ter certeza disso. É por tudo que a gente viveu, por tudo que a gente decidiu viver, porque Deus é misericordioso, Deus ama, né, a sua criação, as suas criaturas, e quer que todos venham a ser filhos. E Ele foi muito misericordioso conosco. Então, hoje nós estamos aqui porque Deus foi misericordioso com a gente. Porque Deus decidiu que a instituição mais importante na implantação do reino de Deus é a família. E a partir disso, Ele decidiu que eu e você, nós, homens e mulheres, pais e mães, fôssemos os governantes. Olha que coisa, os governantes da implantação do reino na terra. O reino não vem se não for através das famílias e, consequentemente, da igreja. Então, queridos, se sintam agradecidos e lisonjeados, né? Se sintam valorizados por Deus, porque Ele decidiu que o reino dele fosse implantado por nós. E diferente de uma ideia secular, que diz que filho não vem com manual, Deus deu manual para a criação de filhos. Nosso Deus jamais criaria, daria uma autoridade tamanha para os seus filhos, ou até para a sua criatura, porque família não depende de ser salvo. Não depende. Todos aqueles que foram gerados, que existem, têm direito a constituir a sua família. Olha que coisa. E imagine se o nosso Deus justo e misericordioso, bom, amoroso, Ele nos daria tamanha responsabilidade sem nos dar as ferramentas e a autoridade necessária. Então não acreditem nessa conversa de que não existe um manual. Existe. A Bíblia é um manual. Dentro da Bíblia existe todas as regras para se constituir uma família segundo o coração de Deus e eficaz. Família que transforma a sociedade. Então, para nós é uma alegria, porque Deus fez isso com a gente, né? Os pastores conhecem nosso filho, nós temos um casal de filhos. Nossa filha mais velha está com 28 anos, é casada, é missionária de período integral. Eles são missionários na Jocum, na missão Jovens com uma Missão. E temos uma de 12, que nós estamos no discipulado da adolescência de novo. Porque a mais velha, a gente não sabia nada. Fizemos todas as besteiras possíveis e imagináveis. O Lucas, a gente já sabia, já aprendemos, e com ele fomos aperfeiçoando algumas coisas. A Ana Júlia está na fase do treinamento, também nosso, né? Porque agora a gente está aplicando os princípios e tudo aquilo que Deus foi nos ensinando. Que não aprendemos sozinhos, não aprendemos somente, na verdade, não aprendemos por revelação. Às vezes, vem o discernimento e revelação, mas na maioria das vezes não funciona assim com família. O reino de Deus é implantado nas famílias, queridos, mais pelo natural do que pelo sobrenatural. É mais pelo seu posicionamento. Amém? Mas agora eu queria te convidar, eu imagino que vocês todos estão muito cansados, né? Prudente está quente, nos desgasta. Nós trabalhamos até agora 6 horas da tarde, né? Então, eu percebi todo o movimento da liderança, todo o movimento dos pastores, das pastoras, para deixar esse ambiente agradável. E eu queria te convidar agora a acalmar seu coração. Respira um pouquinho, vamos respirar. Respira. Né? Muitos deixaram os filhos em casa com alguém. E aí eu digo para você, não tem educação eficaz sem nós estarmos equilibrados, estruturados. E, se possível, descansados. Como filho gera demanda, na maioria das vezes nós não estamos descansados, né? Tem uma mãezinha ali, e quem tem bebezinho novo sabe da labuta do que é ter filhos pequenos. Então, alguns de vocês têm pequenos,
né? Outros têm adolescentes, que a labuta não muda tanto assim. A gente entra numa zona de insegurança, porque nós começamos a experimentar coisas e falar, meu Deus, como que ele consegue pensar isso? Como que ele começa a acreditar em coisas que não ensinamos, né? Mas Deus é fiel e Deus Ele tem o tempo certo para cada um de nós, amém? Eu queria que você respirasse e focasse a sua atenção. A neurociência diz, tá, que nós temos a atenção, na maioria das vezes, ela pode ser centrada, ela pode ser focada, mas nós estamos com um pensamento tão acelerado que nós não nos damos o direito de focar a nossa atenção. Então, acalma e foca. Ok? Pode acalmar. Está tudo certo. O Espírito Santo está aqui. Ele decidiu o tempo, Ele decidiu a hora, Ele decidiu cada coisa. Nós nos posicionamos. A igreja se posicionou, a liderança se posicionou. E existe um princípio do posicionamento, né? Eu gosto muito de dizer isso, que Deus honra posicionamento, né? Há um princípio na educação de filhos, para a vida, né? Mas a gente aplica muito no treinamento de pais, que é o princípio da realidade criada. Ele é bíblico. A realidade que você tem hoje é a realidade que você criou. A realidade que você vive hoje é a realidade que você criou. E se Deus te deu capacidade, liberdade para criar realidades, tudo que nós formos ministrando, volta para a tua família e fala, essa realidade eu criei. Se você criou essa realidade, você pode criar uma outra, que muda o contexto da sua família, que muda o contexto da educação dos seus filhos, que estabeleça um projeto de vida diferente. Isso é muito simples. Todos que estão aqui são salvos, amém? Todos já aceitaram Jesus, provavelmente muitos líderes. Você criou uma realidade, é você, querido, é você. O Espírito Santo te convenceu, você decidiu ir para a igreja um dia, seja o que for. Mas quem tomou a decisão foi você, fui eu, ok? Nós tomamos a decisão. O princípio da realidade criada, eu crio realidades. Então, o que eu quero te dizer com esse princípio, porque hoje falando com o pastor e orando, a ideia, né, que o Espírito Santo me trouxe foi isso, trabalhar princípios. E princípios nada mais é, queridos, do que os tijolos por onde Deus estabelece que nós caminhemos. E Deus, em Jeremias 1,12, diz assim, eis que eu, Deus, velo sobre a minha palavra para cumprir. Tudo que Deus disse, Ele vai cumprir. Tudo que Deus decidiu, Ele vai cumprir. Porém, também existe o direito de escolha, né, que nós chamamos de livre-arbítrio. Nós temos o direito de escolher. Nós temos o direito de criar a realidade que a gente quiser. Com educação de filhos, com casamento, não é diferente. E muitos de vocês aqui têm mais de 20 anos, né, como nós de casado, nós fizemos 28, dia 1º de dezembro, e vai saber o que eu estou dizendo. Começo do casamento é turbulento, no um quarto do casamento, do tempo histórico, é complicado porque você começa a rever seus conceitos, você fala, será que é isso que eu quero, será que não é? Principalmente se nós não somos convertidos, né? Na verdade, se nós não somos, que nós não éramos. Você fala, nossa, mas será que é isso mesmo que eu quero para a minha vida? E aí os filhos vêm, causa aquela agitação, pré-adolescência, adolescência. Aí a gente conhece Jesus, foi o que aconteceu com a gente, a nossa experiência. E você fala hoje, graças a Deus que nós nos mantivemos casados. Não é? Quem é mais maduro? Que delícia que a gente se manteve casado. Que delícia que a gente vive um com o outro. Com todos os problemas, os defeitos, com tudo, gente. Com as discussões, com os desacordos, né? Que a gente fala, a gente não discute, a gente desacorda. Eu não concordo. Ó, tá bom, mas vamos chegar num consenso aqui, né? Muitas vezes ele vai falar, amor, eu não acho que é assim. Mas tudo bem, vamos fazer. E aí eu falo, né, amor, será que é uma boa ideia? Mas nós estamos juntos. É isso, gente, não existe casamento perfeito em lugar nenhum. O que existe é o esforço de fazermos da nossa relação e da nossa família um lugar que nós possamos chamar de cidade refúgio. Onde seja bom para mim, onde seja bom para o meu marido, vice-versa e para os meus filhos. Amém? Eu queria convidar os irmãos a abrir em Deuteronômio capítulo 6. Para a gente poder caminhar pelos princípios de Deus. E
Irmãos, é um tempo muito oportuno, muito oportuno. Eu penso que Deus está, Ele nos colocou no movimento de discipulado na família. E não é uma coisa conosco especificamente, não. Hoje existem organizações especializadas em treinamento de família. Hoje existem muitos cursos maravilhosos, como a Universidade da Família dá, Casados para Sempre, Homem ao Máximo, Mulher Única, né? São discipulados, né? Deus tem dado a nós a oportunidade de aprender. Creio eu, digo, não Deus, né? Diga Sirlei, eu creio que nós estamos com a chance de entrar no movimento de reforma. Nós estamos começando a entrar no movimento de reforma, porque o avivamento, eu penso que nós vivemos em alguns momentos da igreja, mas reforma nós não vivemos. A América Latina não viveu reforma. Ela não foi construída em cima dos pilares, não se estabeleceu os valores do reino na América Latina. Olha os nossos amigos, né, os outros países. Mas creio eu que o nível de votação nessa eleição, né, que talvez não seja nem dizendo sim para um candidato, é dizendo não para um modelo de governo. Isso é um indício que não só nós cristãos, mas o brasileiro não quer mais o que está aí. Nós não queremos, e é a oportunidade da igreja de ensinar como fazer. Porque nós sabemos que tem que ser honesto, nós sabemos que nós temos que amar, nós sabemos que nós temos que respeitar, mas nós não sabemos como ensinar pessoas a serem assim, como ensinar pessoas a fazerem as coisas certas. Eu sou professora há 25 anos, há 11 eu estou em gestão escolar. E dezenas de vezes você chama um pai, inclusive cristão, e você vai levar uma demanda para o filho, olha, seu filho pegou a coisa do coleguinha, seu filho bateu. E aí chega para mim e fala, diretora, eu não sei o que fazer. O que eu faço? Isso nós estamos falando de cristãos também. Então, quando a gente olha para a sociedade, quando olha para nós, gente, é para nós. Nós também erramos muito nesse caminho. E hoje nós somos reféns ou escravos de Jesus, né? Mais amigos, mas nós somos reféns daquilo que a gente prega. Quando eu chego e falo, nós não podemos agir assim. Nós temos que agir segundo aquilo que a gente aprendeu e ensina, né? Então, eu penso que é um momento oportuno para a igreja se posicionar. Não só para nós discipularmos nós, como igreja, salvos, mas para nós ensinarmos. E vamos ver o que fala Deuteronômio, que eu penso que isso define muita coisa. Eu vou ler na nossa versão aqui, mas depois eu quero ver uma versão que eu gosto para estudo, né? Versículo 6, capítulo do 4 ao 9, de Deuteronômio. Amém? E aí ele diz assim, ó, versículo 6, capítulo 6, versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás aos teus filhos, e dela falarás, assentados em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Na versão da mensagem, que é uma versão que eu gosto para estudo e para falar com os nossos filhos, né, principalmente com a Ana Júlia, diz assim, ó, escrevam no coração os mandamentos que estou transmitindo a vocês. Apropriem-se deles e levem seus filhos a se apropriar deles. Que eles sejam um assunto de sua conversa, onde quer que vocês estiverem. Sentados em casa ou andando na rua. Que eles sejam repetidos desde a hora em que vocês se levantam, de manhã, até a hora de cair na cama, à noite. Que eles estejam amarrados na mão e na testa de vocês, como lembretes, e até escritos no batente da porta das casas e nas portas das suas cidades. E nas portas das suas cidades. E aí, irmão, se você voltar um pouquinho no 5, o que são esses mandamentos, entre outros? Amarás o teu Deus de todo o teu coração.
E aí vamos lá no 16, 5:16. Honra o teu pai e tua mãe. No 17, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. São todos ensinamentos e muitos outros. A gente poderia fazer uma escola só trabalhando sobre os mandamentos do Senhor. Irmãos, isso são preceitos morais de Deus. Porque aprenda uma coisa, o governo moral é de Deus. As regras morais não são dos homens. Os homens não podem militar, seja por lei civil, seja por costume, sobre as leis morais, elas são de Deus. E quem detém o poder da lei moral, da responsabilidade, é a família e a igreja. É a família e é a igreja. Por isso que nós não podemos aceitar regras como estão por aí, que estão fora. Só que eu digo para vocês, muitas vezes as pessoas não entendem a razão moral. Porque quando se fala de ensino moral, as pessoas precisam entender o porquê. A razão moral traz para dentro do coração, seja do meu filho, seja do meu marido e da minha esposa, traz para dentro do almoxarifado moral do indivíduo o valor, o peso da transgressão daquele preceito, daquela lei ou daquela regra. Existem pessoas que não têm problema nenhum o adultério para ele. Não. A nossa geração, a minha geração, ainda foi, né, de alguns de vocês, a geração em que os meninos eram educados para promiscuidade, para fornicação. Eles eram inclusive levados na zona de baixo meretriz para conhecer a mulher, porque ele tinha que ser homem. Olha que loucura. Olha que loucura. Hoje é um absurdo, mas era um valor cultural, né? E quando a gente fala em princípios, a gente precisa entender o quê? Princípios, como eu disse, são os tijolos por onde nós caminhamos. São os tijolos dos valores do reino. São as regras morais do Senhor, ok? Só que nós confundimos isso com valores. Quando a gente fala em educação, treino de família, treinamento familiar, treinamento de filhos, valores, você pode relacioná-lo com a cultura. Os valores de uma cultura é uma coisa. Os princípios de Deus são outra coisa. O que nós sabemos é que valores culturais que transgridem a lei de Deus não dá certo. Ali vem consequência do pecado, ali vem doença, ali vem morte, ali vem destruição, né? Por isso que graças a Deus, né, eu creio que a igreja orando, eu creio que Deus está dando uma chance ao Brasil de rever os seus conceitos. E muito pior, quando esses valores contrários ao reino são institucionalizados. Mas não é o assunto para agora, né? A gente precisa guardar no coração que o governo moral é de Deus. E a responsabilidade é nossa. E o desafio aqui hoje é passar para vocês, como é que nós ensinamos isso? Como é que nós vivemos isso, ok? Primeiro, a gente precisa entender isso. Deus caminha pelos seus princípios. Deus não vai mudar princípio. Deus não vai mudar as regras do jogo. Porém, Ele diz que se nós obedecermos, nós veremos a glória, nós teremos, nós prosperaremos, nós avançaremos. E quando diz nós, não sou eu só. Eu e a minha geração e a outra geração. Amém? Então, isso é fundamental. Outra questão muito importante que quando nós falamos desse governo moral de Deus, que quando você, agora, nesse tempo relógio, você treina moralmente seus filhos, estabelece o governo moral sobre o seu casamento, as gerações serão abençoadas. E cada geração que é abençoada, que é ensinada, que é treinada, todo dia nós ensinamos, todo dia nós treinamos. O que muda é o que eu estou ensinando e treinando. Porque nós treinamos com a vida, né, com o nosso testemunho, com o nosso comportamento, é o cotidiano. Nós treinamos com os nossos ensinamentos e qualquer incoerência nisso compromete a saúde emocional, a saúde espiritual dos nossos filhos. Quando se fala em família, nós precisamos entender que o pai e a mãe são responsáveis por 4 áreas da vida da criança, 4 áreas básicas. E se nós entendermos que nós vamos gastar muita energia agora, mas quando ele tiver 15, 16 anos, que é a fase que nós mais temos medo, você terá um amigo, você terá uma amiga, você terá um parceiro.
Porque é nessa fase, até os 12, 13 anos, que ele se apropria dos valores, ele se apropria dos seus ensinamentos. E até que ele tenha idade, capacidade, habilidade para fazer, quem vai fazer somos nós. Como assim? Você é responsável por saúde e segurança do teu filho. É responsabilidade sua. Até que o teu filho tenha capacidade de atravessar a rua sozinho, você tem a responsabilidade de pegar na mãozinha dele e atravessar a rua. Até que ele tenha capacidade, discernimento, sabedoria de ir para a escola sozinho, você vai levá-lo. Por quê? Porque isso é uma questão de segurança. Até que o seu filho sabe escovar dente, você vai escovar. Porque é uma questão de saúde. Até que o seu filho saiba tomar banho, isso é bíblico, gente, viu? Isso é Bíblia. Até que o seu filho saiba tomar banho, você vai dar banho nele. Não é assim que a gente faz? É assim que a gente faz. Mas e o momento que ele aprende, que ele já tem capacidade? Olha, Sirlei, ele já tem tamanho, ele já entende, ele consegue, ele tem coordenação motora, ele já compreende que é importante. Aí você faz a transição, tá? Você faz a transição. Eu vou terminar a falar de todos e vou dizer como é que você faz isso. É muito simples e é maravilhoso, ok? Então, uma das áreas da saúde e segurança. A outra área é habilidades de vida ou habilidades básicas. Nós somos responsáveis em gerar nos nossos filhos capacidade, treiná-los para desenvolver atividades básicas para a vida. Por exemplo, a gente tem um equívoco na nossa cultura de que criança não trabalha, né? Não olha, não pode trabalhar porque o conselho tutelar vai lá e te processa. Isso é besteira, gente. Isso é engano, isso é engodo do diabo. Você não pode fazer do seu filho um trabalhador infantil. Trabalhador é aquele que trabalha sob remuneração, é aquele que trabalha para desempenhar uma atividade e receber. Né? Receber um salário por isso. Não, filho não está para isso. Filho é discípulo seu. Filho está para você ensinar, discipular. Por isso que filho não trabalha no sentido econômico. Agora, desde que o teu filho tenha capacidade física, habilidade, ele consegue fazer aquilo que você está propondo. Ele tem entendimento, ele consegue compreender o comando, você precisa ensiná-lo. Se ele é uma criança de 2 anos, pode trabalhar? Deve trabalhar. Como? Por quê? Você está trabalhando princípio. Trabalha um princípio, queridos. Trabalha um princípio tão sério que a Bíblia diz que aquele que não trabalha e pode trabalhar, não coma. Vocês já viram isso? Vocês já estudaram isso? Aquele que pode trabalhar e não trabalha não é digno de comer. É isso que Paulo fala. Por quê, queridos? Porque o reino de Deus não se estabelece na preguiça, no abuso, na exploração. Quando Deus fala isso, Ele também diz assim para você: sustenta a viúva, sustenta o órfão, dá de comer, cuida da viúva, não deixa faltar nada para ela. Para o deficiente, para o incapaz, mas ele tem capacidade? Tem. Ele tem habilidade? Vocês estão chocados com o que eu estou falando, né? Mas nós vamos chegar num consenso. Ele tem que fazer. Como é que uma criança de 2 anos adquire habilidades, trabalha no coração dela o princípio do trabalho? Ela pode pegar um chinelo para você? Ela pega o chinelo. Ela pode guardar o brinquedo dela? Ela guarda o brinquedo dela. Porque nossos filhos precisam ter uma predisposição mental àquilo que Deus estabeleceu como princípio. Sabe o que acontece conosco? A gente não dá atividade para os nossos filhos fazerem. Quando eles chegam nos 10, 11 anos, eles entram na pré-adolescência, os hormônios começam a aumentarem, a capacidade dos neurônios se desenvolve altamente, ele gasta muita energia para pensar, para sentir, para crescer, ele não quer trabalhar, não quer fazer nada na sua casa. Aí sabe o que você fala para ele? Você é um preguiçoso. Você não tem jeito, não é? Quantos de vocês já falaram? Nós já falamos, eu e o Edil já falamos. E tivemos que pedir perdão depois. Porque nós não criamos neles uma predisposição mental ao trabalho. Criança vai para a escola. Qual que é a profissão dessa criança? Qual é o trabalho? Estudar. E o que a Bíblia diz sobre o trabalho? O trabalho tem que ter excelência.
E aí sabe o que nós fazemos? Nós deixamos de fazer lição de casa, nós permitimos que os nossos filhos não façam lição de casa, nós permitimos que ele faça lição de casa relaxadamente. E aí, quando ele é adolescente, eu reclamo porque ele não faz a lição. Eu reclamo porque ele estava fazendo música e já não é tão dedicado mais. Eu reclamo porque ele está dentro da igreja e não desempenha as atividades que eu quero que ele desempenhe, porque eu preciso prepará-lo, né? Para viver dentro da igreja, para desempenhar as atividades da igreja, porque é importante, ocupa o tempo dele, ele está no meio dos irmãos. Né? Não é isso que a gente faz? Né? Ele está no nosso meio, ele vai estar bem influenciado. Mas eu não desenvolvi a cultura do trabalho da minha criança. Habilidades de vida. Queridos, um dos maiores níveis de estresse, eu dou treinamento para pais, na escola mesmo. Um dos maiores níveis de estresse do contexto familiar e do casamento é o excesso de atividade, principalmente das mães. As mães trabalham, chegam em casa e tem que limpar a casa, tem que lavar banheiro, tem que arrumar a bagunça das crianças, ou, quando não, ela desiste. Não mexo mais no quarto do fulano. Aí chega a visita e você passa a maior vergonha. Porque o quarto está uma bagunça. Habilidade de vida. É preciso ensinar a fazer coisas. E aí você vai dizer, Sirlei, mas isso influi em quê? Quando ele crescer, porque todos trabalham, ninguém, por mais rico que seja, não tem liberdade de não trabalhar. Se eu tenho muitos patrimônios, eu trabalho para manter. Se eu não tenho, eu trabalho para adquirir. Seja como for, nós temos que trabalhar. Nós precisamos comer, nós precisamos, né, projetar as nossas coisas. Não é assim que a gente faz? Mas eu permito que o meu filho cresça relaxadamente, cresça sem excelência. Na educação de filhos, nós ensinamos que existe o bom, o melhor e o excelente. Você vai decidir o que é o bom, o melhor e o excelente. Um exemplo simples. A gente faz isso na escola, né? Como criar uma criança responsável. A gente faz um treinamento do macaquinho. Um macaquinho que representa a transferência da responsabilidade. Então, um macaquinho, uma figurinha que a gente fixa lá, a mãe coloca o pai no quarto, seja onde for, e é um lembrete de que aquela criança tem que fazer aquela atividade sem ser lembrado mais. Porque quando nós ensinamos, o próximo passo na incoerência é você dar sermão. E sermão não funciona para ninguém, nem para criança, nem para adolescente, nem para adulto. Sermão é perca de tempo, sermão cria um tapão no ouvido e nós não ouvimos mais. Né? Se eu chegar aqui e for dizer para você que você é um mau pai, que você vai falar, peraí, o que essa moça está falando? Vai fechar os ouvidos para mim porque eu vou estar dando um sermão. Eu não vou estar dando instrução. Pai dá instrução. Pai ensina, quantas vezes for necessário. Depois nós transferimos a responsabilidade. A partir dali a gente chama de transição da obediência, eu exijo que ele faça, aí depois de um tempo que eu sei que ele aprendeu o suficiente, eu transfiro. Depois que eu transferi, eu não mando mais. A ideia é não mandar mais. Aí eu uso o que a gente chama no curso de repelente de macaco. Né? Eu vou fazê-lo pensar. Então, no nosso caso lá, a ideia é, você tem liberdade? Essa é uma frase que a gente faz, é uma frase de efeito mesmo. Você tem liberdade? Por exemplo, a criança, né, a gente dando o exemplo para você do bom, do melhor e do excelente. A criança, isso aconteceu, tá? Estamos com uma mãe lá que ela falou, eu vou chegar no excelente. A criança não cumprimentava. Né? Então, vamos imaginar que você tem uma criança que não cumprimenta. Você quer que ela cumprimenta. Filho, quando chegar alguém, você cumprimenta. Né? Bom dia, boa tarde, como vai? Uma criança que tem um padrão de educação bom. Ela está assistindo televisão, chega o pastor na sua casa, ela olha para ele e fala, oi, pastor, tudo bem? É bom. É bom. Aí, vamos pensar no melhor. A criança está assistindo televisão, o pastor chega na sua casa, ele desliga a televisão, porque o pastor chegou. Oi, pastor, tudo bem? Tudo bem, pastor, passou. Ele liga a televisão. Um padrão excelente. O pastor chega na sua casa, o seu filho desliga a televisão, se levanta, cumprimenta o pastor, pegando na mão, olhando no olho da pastora. Tudo bem? Tudo bem. Acompanha ele até o lugar onde eles querem, que é uma água. Esse é um padrão excelente. Percebe a diferença? Sabe quem determina o padrão de educação dos seus filhos? Você e eu. A criança precisa saber exatamente a expectativa que nós temos em relação a ela.
Ela precisa saber o que nós exatamente esperamos dela, como nós também. Muitas vezes na igreja a gente acaba falhando porque nós não sabemos a expectativa da igreja em relação a gente. A gente precisa ter claro, meu filho erra porque ele não sabe a minha expectativa. Filho, eu espero que quando tiver essa situação, eu espero que quando chegar uma pessoa na nossa casa, seja o pastor, seja o João, seja o Pedro, seja a Cirlei, você se comporte assim. Por quê? Porque as pessoas são importantes. Então, habilidades de vida, elas são essenciais, queridos. Por quê? Porque o seu filho, ele vai embora daqui a pouco, ele vai sair debaixo das tuas asas. E você tem um compromisso moral com Deus. Você é o guardião, o tutor da moral do reino de Deus, de entregar para a sociedade, entregar para a igreja, entregar para o Senhor um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Amém? Está dando para entender? Então essa é uma das áreas. A outra área fundamental é a questão da moralidade. As questões do coração. A gente costuma dizer para os pais o quê? Que teu filho tem um almoxarifado. Ele já tem um almoxarifado. Seu filho de 2 anos já tem um almoxarifado. Ele não discerne, mas ele tem. A reação do seu filho, quando ele é contrariado, diz que tipo de valor ele tem dentro do coração dele. Porque uma criança de 2, 3 anos, ela é basicamente egocêntrica. O que é isso? Ela é o centro do mundo. O mundo tem que girar em torno dela. Na adolescência volta também essa fase, viu gente? Que o mundo tem que girar em torno do adolescente. O banheiro é dele, o quarto é dele, as coisas são deles, né? Ele fica horas no banheiro, enfim. A gente tem muitos temas, muita coisa que dá para a gente trabalhar de uma forma bem prática, bem pragmática, para a gente ajuda na aplicação, né, dos valores, tá? Eu tenho essa criança que vai nascer, então eu posso estabelecer regras. Nós temos um neto de 1 ano e 3 meses. Com 3 meses, a minha filha disse: mãe, o Pedro vai para o quarto dele. E na casa deles é o quarto da minha filha, passa uma sala e é o quarto do Pedro. Falei: minha filha, como assim? O menino tem 3 meses, você vai botar esse menino do outro lado da casa? Como? Não pode, Natália. Mãe, eu aprendi, é assim. Porque a minha área de atuação mais prática é a partir de 4, 5 anos. É assim. Se ele acordar, eu vou lá várias vezes na noite, mas ele precisa dormir no quarto dele. Chegamos lá, né, amor? O Pedro, ele acorda 7 horas, 8 horas da manhã. 11 horas, ela põe o Pedro na cama. Isso, gente, desde 4 meses. O Pedro dorme a hora que ele quer, mas ele dorme. 12:00, ela tira o Pedro, acorda o Pedro. Aí o Pedro almoça. Depois, 3 horas da tarde, ela põe o Pedro na cama. O Pedro dorme. Acorda 4 horas. Brinca, come, 8 horas, o Pedro vai para a cama. Gente, eu estou falando, pasmem vocês, mas o Pedro dorme. Pedrinho vai, ele roda, ele isso, ele aquilo, ele não chora, ele não briga, ele fica lá. Aí ele dorme. 8 horas da noite, ela põe. 10 horas da noite, ela dá um mamá, que ela dá peito ainda, né, dá comida, e 10 horas ela dá uma mamadeira. O Pedro acorda, gente, 10 horas da noite para mamar. Mama, e o Pedro dorme até 6, 7 horas, 8 horas da manhã. Aí ela falou: mãe, ela aprendeu mesmo, gente, isso é a escola do bebê, viu? Escola do bebê, existe uma escola para bebê, tanto é que lá em Curitiba, se eu não me engano, é a PIB, eu não sei onde ela fez, mas tem, o DF tem escola do bebê. Eu tenho material da escola do bebê, só que eu não deu tempo de estudar, mas tá lá, irmã, se você quiser eu te dou, te empresto. Ela falou: mãe, eu tenho que cuidar do meu casamento. Então ele dorme, 10 horas eu dou mamar, eu tenho tempo para conversar com o Iago, a gente discute as coisas do ministério. Gente, hoje ele tem 1 ano e 3 meses, mas isso acontece desde os 3 ir para o quarto, depois 4 e assim vai. O que eu quero dizer para vocês? Deus fez o ser humano com todos os atributos para o treinamento. Todos. Deus não nos daria criaturinha se Ele não nos desse capacidade de treiná-los. Treinamento, gente, treinamento.
A Bíblia fala muito sobre o domínio próprio, né? Na pedagogia, na nossa escola, estamos discutindo um currículo no município de Prudente, eles chamam de autodomínio da conduta. Hoje, a pedagogia está dizendo que criança tem que ter autodomínio da conduta. O que criança tem que ter, gente? Domínio próprio. Ela está dizendo o seguinte, ele não tem liberdade de fazer aquilo que ele quer. Porque se nós dermos liberdade para os nossos filhos fazerem o que ele quer, ele não vai fazer o que é certo. Porque naturalmente, o homem, o ser humano, eu e você, nós buscamos o prazer. E nós evitamos o sofrimento. Nós evitamos. Isso é sempre. Você pode reparar que se você puder evitar um sofrimento, você vai evitá-lo. Você vai... Quanto tempo nós temos, pastor? 9h30? Você vai evitar o sofrimento. Por que quantos de nós, irmãos inclusive, quando descobre uma doença, ela está avançada? Porque negligenciou o tratamento, porque tratamento é chato, é ruim. Se nós permitirmos, nosso filho não toma remédio, nossos filhos não escovam o dente, nem nós, gente. Nem nós deixamos de fazer coisas que precisamos fazer, porque é natural, é nosso. Isso na Bíblia se chama carne. Carne. A carne busca o prazer e evita o sofrimento, sempre. Sempre. Você quer ver um exemplo prático de nós, adultos? Eu errei, pequei, maltratei alguém. É fácil voltar lá? Passar pelo sofrimento da correção? Não é fácil, porque causa dor. Briguei com a esposa, briguei com o marido, briguei com o filho. É fácil voltar lá e consertar? Não é só orgulho. O orgulho determina se eu vou fazer ou não, e aí existem todas as consequências. Evitar o sofrimento. Por que muitos de nós, eu, por exemplo, tento fazer dieta, não consigo? Porque dá prazer comer. E vai me causar sofrimento a dieta. Percebe? Então, não dá para confiar na nossa carne, na nossa natureza. Criança não é diferente. Ok? Casamento é a mesma coisa. Se nós pudermos, nós vamos protelar os concertos, vamos protelar os diálogos, vamos protelar as situações, porque causa sofrimento. Né? A Bíblia diz que o melhor caminho ainda é o amor. E o amor é aquele do diálogo, do perdão, da misericórdia. Né? Então, quando esposa, marido, vice-versa, quando eu sei que do outro lado há um coração perdoador, um coração que me aceita como eu sou, é muito mais fácil. Causa menos sofrimento. E aí a nossa carne tem mais coragem, né? O nosso espírito é fortalecido e a nossa carne não predomina. Porque quando nós fugimos de resolver coisas, é para evitar o sofrimento. É carne, gente. Pura e simplesmente carne. Então, encorajo vocês a enfrentar os desafios, porque o fruto é bem melhor, né? A gente sabe. Então, a outra área importante que eu queria dizer para vocês é a espiritualidade. Deuteronômio está dizendo assim, ensina sobre Deus. Ensina sobre os valores do reino. Quando? Todo o tempo, de manhã, à noite, ao deitar, ao levantar. O que isso quer dizer, queridos? Disciplina espiritual. Disciplina espiritual só acontece no natural. Disciplina espiritual só acontece com esforço natural. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ok? Nossos filhos precisam ler, meditar e aprender sobre a palavra de Deus. Bíblia. Nossos filhos precisam aprender. E aí eu digo para vocês, nós somos fruto de uma geração que não treinou os filhos para aprender. Nós precisamos ensiná-los. Devocionais infantis. Existe uma coisa muito importante, mas muito importante. Importante para a igreja, importante para a família, que são as memórias afetivas. Memórias afetivas é uma estrutura que a própria neurociência tem estudado, que é o quê? Você sabe o que é trauma. O trauma foi algo que você viveu, um momento, uma situação com grande força emocional, com grande peso emocional negativo, ok? Então, muitos de nós, né, por exemplo, sofrem um acidente, principalmente as mulheres, não quer mais dirigir. Por quê? Porque sofreu um trauma. Foi uma situação, um acidente, que veio com tamanha carga emocional que bloqueou, ela não consegue avançar.
essa circunstância que te traz um trauma, uma emoção, uma memória afetiva negativa, você não tem domínio sobre ela. Ela acontece sem que você consiga dominá-la, a circunstância. Porém, memória afetiva positiva, ela é intencional. O que quer dizer isso, Sirlei? Eu quero que o meu filho, quando crescer, e quem é mais velho da nossa geração sabe disso, eu quero que ele se lembre das coisas boas da família. Vocês não se lembram? Gente, a gente senta para falar com os irmãos da galinha que a mãe fazia, de como é que era o Natal, onde que a gente... Não é isso, gente? Como a gente gasta energia falando dessas coisas? São memórias afetivas positivas. Nós precisamos gerar intencionalmente nos nossos filhos e no nosso casamento memórias afetivas positivas. No casamento é fundamental. Quando vira crise, quando vira aquela situação que a tua emoção ainda é maior, ela aflora de uma forma destruidora, o cérebro, o subconsciente, o inconsciente, ele traz a memória. Nossa, ele errou ou ela errou mais. Quanta coisa boa a gente já viveu, quantas coisas foram importantes. Olha como ele era, olha como ela era. Gente, é curativo memória afetiva. A igreja é fundamental que a igreja crie memórias afetivas nos seus membros, mas principalmente nas crianças. As crianças, gente, infelizmente, eu não tenho estatística matemática, mas a gente tem tantos e tantos depoimentos. Nós fazemos o seguinte: aqui na igreja a gente tem um comportamento social aceitável. Mas lá na nossa casa, lá no nosso canto, a gente tem liberdade de falar. E às vezes a gente fala perto das crianças. A gente fala do irmão, a gente fala da irmã, a gente fala do pastor, a gente faz críticas negativas, verdadeiras ou não, né? Enfim. Mas a gente faz na frente dos nossos filhos. Os nossos filhos aprendem por associação. Ele associa. Tá? Ele não aprende, é por associação. Até 10 anos, 11 anos, a fé do teu filho é a tua fé. Você acredita em Jesus, ele acredita em Jesus. Você acredita em outra coisa, ele acredita em outra coisa. Porém, quando ele entra na pré-adolescência, não vale mais o que você diz. Ele precisa viver. Ele tem que experienciar. Ele tem que experimentar. Aí você falou mal da igreja para ele. Sabe o que ele faz? Ele associa com Deus. E aí ele não quer só não ir na igreja que você vai. Ele não quer ir na igreja. Ele não quer saber de Deus. Ele não quer saber do reino. Aí ele vai para um lugar terrível chamado universidade. O Ministério Evangeliza Brasil fez uma pesquisa há alguns anos atrás, que diz que há lugares que havia espaços universitários que até 90% dos jovens cristãos se desviaram. 90% dos jovens cristãos se desviaram. Gente, isso é uma catástrofe. E sabe por quê? Boa parte disso, memórias afetivas negativas. Uma outra parte disso, eu não dei a razão moral dele ser de Jesus. Eu não ensinei, eu não vivi o reino. Só foi por religiosidade, ativismo. Ou porque eu negligenciei, né? Eu negligenciei. E você vai dizer, mas irmã, né? Eu sempre trouxe para a igreja, eu sempre fiz tudo. Queridos, se não gerar memórias boas, nada vai suprir na hora da dúvida. Porque é o que ele tem na cabeça. Consegue entender? É o que ele tem. É aquilo que ele tem no seu coração e no subconsciente contra aquilo que o professor de filosofia vai dizer, aquilo que os seus colegas vão dizer, aquilo que os marxistas vão dizer. É isso que ele vai ter. E aí a parada é muito dura para ele. E ele começa a fazer questionamentos que você não consegue resolver. Por quê? Porque você não ensinou no caminho. Não é assim? Né? O Provérbios diz, ensina a criança no caminho que deve andar. E Deuteronômio diz assim, ensina todo dia, toda hora. É no caminho, ó. Né? É isso que está dizendo. E aí, Jesus vem assim, ó. Ensina todo dia, toda hora no caminho. Provérbios, ensina todo dia, toda hora no caminho. Aí Jesus diz assim, ensina e vive, e obedece. Porque aquele que não obedece não é meu. Aquele que não obedece não semeia.
Não entra no coração dessa criança. E aí você, além de não ensinar o suficiente, treiná-lo, você gerou memória negativa. Tem chance desse menino ir para Jesus? Não tem. Então a espiritualidade é fundamental. Isso é disciplina espiritual. Cristão tem que ter disciplina espiritual. Nós temos que ter hábito da leitura da Bíblia, o hábito da meditação, o ato da oração. Mas, irmão, eu preciso entrar no meu quarto? A Bíblia diz que o meu secreto é um lugar realmente de viver a glória de Deus. É o nosso secreto. O meu secreto é mais o meu carro do que o meu quarto. O meu carro é o meu lugar secreto, né? Eu estou indo para o trabalho, eu estou voltando. É tão bom, né? Porque é questão motora mesmo. Você vai dirigindo, você vai, mas ali você vai adorando e vai chorando e vai clamando. Né? E aí um tempo no meu quarto a gente precisa ter. É difícil? É. Por quê? Porque a nossa carne quer evitar o sofrimento. E submeter a carne à meditação, submeter a carne à adoração, não é fácil, ela vai lutar. É a luta da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. E aí eu digo para vocês vão dizer, irmã, esse negócio não funciona porque meus filhos só querem celular. Disciplina. Disciplina. Gente, a tecnologia é fantástica, fantástica. Meu marido estava contando para o pastor agora há pouco, nosso genro, ele foi pregar num lugar, né, a expectativa era pregar para um público. Chegou lá, não tinha pessoas, tinha algumas pessoas. Ele foi fazer um culto online. Então lá as pessoas, ele ministrou, as pessoas perguntavam, respondia. A tecnologia, ela é maravilhosa. Agora, o que o meu filho está vendo? O que o meu filho está aprendendo? Essa é a questão. E aí eu digo para vocês, não porque disseram, mas porque eu vi, eu vejo. Infelizmente, nós damos o celular para o nosso filho. Outro dia eu vi, meu Deus, Senhor, um menininho jogando GTA. Vocês conhecem GTA? Alguém conhece? GTA é um jogo de videogame violentíssimo. É um jogo que o menino, que representa o bonequinho, num dos jogos ele atravessa a rua, mata o pipoqueiro, mata a velhinha, derruba o cadeirante, o deficiente. Esse é um jogo que crente deixa filho assistir, jogar. O que está acontecendo? Não está vendo. Não está vendo. E aí, para nós mulheres, mas se aplica aos homens, Provérbios 30 diz o quê? Que a mulher sabe edificar o lar. Mas é com o cérebro que o lar firma. Com o cérebro. É com inteligência. É com estratégia. É com proatividade. É com pensar. Né? Nessas coisas, a gente às vezes é um pouquinho mais rápida que os homens. A gente tem tem algo ali diferente que acelera. Leva para o marido, a situação precisa resolver, não tem jeito. Gente, dentro da igreja, na hora do louvor, como é que o Espírito Santo vai agir? Impossível. Impossível. E aí eu vou dizer para vocês, em família e em treinamento de filhos, o avivamento acontece mais pelo natural do que pelo sobrenatural. Não adianta eu ajoelhar no meu quarto e não ensinar. Eu vou, infelizmente, visitá-los na prisão, no centro de recuperação, em outros lugares. Né? Então, essa é uma questão. Agora, o que eu quero focar para a gente encerrar para vocês é a questão moral. Nós somos responsáveis por treinar os nossos filhos em moralidade. Moralidade. Nós somos responsáveis em trazer princípios. Gente, você vai dizer princípios religiosos? Não. Não são princípios religiosos. Nós falamos dentro da igreja deles porque o governo deles é nossa responsabilidade. Se a igreja não falar, ela não está falando de Jesus. Ela não está falando de Deus. Ela não está falando do Espírito Santo. Porque são dessas coisas que o Espírito fala. São dessas coisas que Jesus foi pôr a salvação do homem e a santificação nessas coisas que Jesus morreu. Não adianta. E aí eu digo para vocês, né? É uma coisa que eu concordo. Né? Tem uma missionária que, mais de 40 anos, ela foi missionária na África, e ela diz o seguinte, ela começou a pensar, 30 anos ela já era missionária na África, 80% da África já havia falado de Jesus, centenas de milhares aceitado Jesus, e a África, como eu e você sabe, é um país pobre, miserável, com muitos problemas de doenças, inclusive, né? Muitas consequências das escolhas do povo.
Então, enfim, ela olhou todos os setores da sociedade da África e ela deduziu o quê? Que o reino não chegou ali. O reino não chegou, porque onde Jesus chega, o reino chega. Não tem como ser diferente. Se você se converteu e você não mudou de vida e comportamento, o reino não chegou. Você está equivocado. E foi o que aconteceu com aquele povo na África. E aí ela começou a pensar, e ela falou algo muito importante que tem tudo a ver com o que nós lemos em Deuteronômio. Ela diz o seguinte, que nós temos pregado metade do Evangelho. Nós temos pregado metade do Evangelho, nós temos pregado o Novo Testamento. Mas Jesus diz que veio para cumprir o Velho. Ele veio para cumprir todas as coisas. E aí quando nós falamos de governo moral de Deus, gente, nós estamos falando do cotidiano, do nosso dia a dia. E quando a gente vai ensinar isso sobre criança moral, treinamento moral, por exemplo, o princípio básico. Nós precisamos guardar isso no nosso coração, a gente revoluciona tudo. O princípio básico do governo de Deus. As pessoas são importantes. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você quer ser crente, você quer ser um cristão por excelência? Viva com esse preceito, as pessoas são importantes. E nós ensinamos, nós treinamos criança para que ela entenda isso. Quando eu entendo que o outro é importante, eu respeito essa pessoa. Eu respeito os valores dessa pessoa. E aí vamos dizer, o outro na Bíblia é o próximo, não é? Quem é o próximo? Quem é o seu próximo? Os primeiros próximos nossos é o meu marido, os meus filhos. Depois vem os nossos grupos sociais. Se eu sou da igreja, se eu pertenço a um grupo de alguma denominação, o meu grupo social, basicamente aquele, meu grupo social são meus colegas de trabalho. Então significa que todas essas pessoas são importantes. O nosso problema é que nós invertemos os papéis. Infelizmente, por quê? Porque a nossa cultura, principalmente a ocidental, nós temos dois modelos de educação básica que comprometem o nosso padrão ético e moral. Um deles é a educação autoritária que a gente teve. A gente cresceu no modelo de educação que diz assim, ó, o reforço é totalmente negativo. Não faça isso, senão vai acontecer isso. Ó, não faz isso, não se apanha. Não faz isso, porque Deus vai te castigar. Não faz isso, por isso, né? Então nós crescemos com esse modelo. Não faz isso, senão vai acontecer alguma coisa. É um reforço negativo. Aí, a gente foi tão atribulado por isso, que aí veio o movimento contrário, de uma educação permissiva. Olha, nossa, eu sofri tanto quando era criança, né? Meu pai foi tão duro comigo, minha mãe também, então agora eu não quero que os meus filhos sofram. Então eles podem fazer. A minha missão é fazer meus filhos felizes. E aí eu gasto toda a minha energia para fazer meu filho feliz. Queridos, amor, autoridade sem amor é autoritarismo. Se você não ama, se você não tem diálogo, afeto, toque, e aí as 5 linguagens do amor que a gente ensina como fazer isso, você é autoritário. Você é autoritário. E nós temos esse referencial de educação, né? Porém, quando você dá amor sem limite, você é permissivo. É uma educação permissiva. Que aí eu digo para você, totalmente fadado ao fracasso. Por quê? Porque a sociedade te impõe limites. A própria sociedade te impõe limites. Se você quebrar a regra do trânsito hoje, você vai pagar multa, ok? Porque há um limite de velocidade. E outras coisas nós temos limites. Então nós pegamos, saímos de um modelo, caímos no outro. A nossa missão, a missão da igreja, é equilibrar a balança. Nem 8, nem 80. E por conta desse modelo, a gente deixa de ensinar, porque tadinho do meu filho, né? Lê. Ah, é tão fácil assistir no YouTube as historinhas. Para que ler? Seu filho precisa adquirir habilidades de vida. Seu filho precisa ser bom na escola. Seu filho precisa ser bom no esporte que ele desempenha, que ele pratica. Nossos filhos têm que ser bons para competir? Não. Porque excelência deve ser, aconselhamos que seja o padrão da minha casa, padrão da minha vida. Então, na educação moral, nós respeitamos o outro, respeitamos os valores do outro. Quer ver um negócio que é terrível, porque nós não respeitamos o outro nessa perspectiva de reino? Direito de propriedade.
é uma questão moral. Nós temos que respeitar a propriedade das pessoas. Um dos patrimônios de propriedade do ser humano se chama tempo. E essa propriedade é domínio. Tempo é uma propriedade chamada domínio. O tempo da pessoa tem preço, tem valor. E se o meu filho e se eu sou uma pessoa que busco viver um padrão moral do reino, eu não posso me atrasar para os meus compromissos. Eu não posso dizer que chego num horário e chego no outro. Eu não posso faltar ao trabalho para ficar na minha casa, descansando. Eu não posso pegar um atestado falso porque eu não quero trabalhar. Percebe? Se nós formos falar das implicações espirituais acerca de todas essas coisas, nós somos extremamente beneficiados porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Porque senão nós seríamos fulminados. Porque moralmente nós estaríamos na roça, literalmente, né? Então, esse é um valor do reino. Um outro valor do reino, ele é regra, que é estabelecido, o tijolo dessa regra é a honra. A honra. Eu preciso respeitar os mais velhos, meus pais, os mais velhos, os meus amigos e os meus irmãos. Isso é regra do reino. No reino de Deus existe hierarquia entre os irmãos. Não é hierarquia para mandar. É princípio de reino. O primogênito tem inclusive direito à herança. Agora, ele também tem o dever da responsabilidade. O dever, ele é responsável pela sua família. Ele tem responsabilidades que o caçula não tem. Olha como é o reino, não é fantástico? É fantástico, gente, isso é do cotidiano. Isso é coisa do dia a dia. Imagine vocês, se todos nós cumpríssemos, respeitássemos o direito de propriedade chamado tempo. Meu Deus, nós economizaríamos dinheiro. Economizaríamos dinheiro. Nós fecharíamos a escola mais cedo, porque não precisaria ficar até mais tempo. Nós estaríamos todos juntos, teríamos mais comunhão, gastaríamos mais tempo juntos. Aí, sabe o que acontece na educação de filhos? Você não treina seu filho para respeitar o tempo. Aí ele cresce, aí ele arruma um emprego, ele não chega no horário. Aí ele tem um amigo que chega, mas o patrão precisa demitir. Quem vai demitir? O seu filho. Percebe que é um processo? É um processo. Hoje nós estamos criando filhos, nós estamos fortalecendo o casamento. Gente, é para liberar. E nação forte só pode ser forte, só é forte se tiver uma estrutura familiar forte, se tiver uma igreja forte, uma igreja discipuladora, uma igreja que ensina no caminho. A igreja tem que ensinar no caminho. É discipulado, é diálogo, vamos fazer junto. Erramos, vamos procurar um outro caminho. Mas a Bíblia tem caminho para tudo isso, amém? Então, o governo moral de Deus é nossa responsabilidade. Primeiro nossa aqui, família, igreja. Gente, ninguém tem autoridade, não há governo que tenha autoridade em ensinar, autoridade espiritual para ensinar valores. E não há igreja ou família que tem liberdade de não defender esses valores, de não ensinar esses valores. E na escola de pais, a gente faz o seguinte com os pais. Estamos encerrando, tá? Como é que você faz isso com o filho? Como é que é isso? Né? E aí o primeiro desafio é chegar e dizer, olha, né, que eu desafio vocês também, estou começando a aprender como é que educa filhos. Tem coisas que vocês já sabem, mas talvez tenha coisa que você fala, nossa, agregou na minha vida, né? Foi legal, eu quero viver desse jeito. A gente orienta eles, né? Olha, a gente está aprendendo sobre educar filhos e a partir de agora algumas coisas vão mudar. Né? E uma das coisas que muda é o princípio de nós como família. Então, antes, eu dizia isso, não, porque a Bíblia diz, mas nós como família fazemos assim. Filho, na nossa família, nós não xingamos. Na nossa família, nós não batemos. Na nossa família, nós não falamos mal dos outros. E aí você vai botando os valores que você tem. Na nossa família, nós falamos a verdade. Mas você, de vez em quando, vai dar uma escorregada. E aí vem o princípio da misericórdia. Queridos, me perdoem. Papai errou, mamãe errou. Porque na nossa família, a gente prometeu que a gente não mente. E retoma o caminho. Retoma. Gente, isso é libertador. Isso é transformador.
Isso é algo que muda a realidade, não só espiritual, mas a realidade material da sua família. Muda a prosperidade financeira da sua família. Muitos pais compram medicação, né, precisa tomar um remédio aqui, outro, e por algum motivo tem que deixar o filho de 10, 11 anos tomando. Quantas vezes seu filho tomou toda a medicação? Perca de dinheiro. Vai voltar para o médico, vai ter que tomar a medicação de novo. Quantos não cuidam dos brinquedos, das roupas, do quarto? Você gasta com isso, é consumo, você vai ter que repor coisas. Isso se resolve do dia para a noite? Não. Isso é um processo. Processo. A partir de agora, né, nós começamos faz 10 anos a mudança de cultura da nossa família. É mudança de cultura. É sacrifício. É sim, submeter a nossa vontade, tá? E tem coisas que nós estamos gatinhando. Só que não são morais. São outras questões que a gente está caminhando, entendeu? Habilidade de vida. A questão de nós como família cuidamos uns dos outros. Leva para a tua casa isso. Começa a falar essa frase. Você vai ver como as coisas mudam. Nós cuidamos uns dos outros. Filhinho, pega o chinelinho para a mamãe. Ó, na nossa família a gente cuida um do outro. Eu cuido de você, você cuida de mim. Por quê? Porque nós somos uma geração que nós não teremos filho para cuidar de nós na velhice. Nós não teremos filho para cuidar de nós na velhice, queridos. Muitos filhos, muitos pais estão nos asilos, nas casas de repouso, crente rejeitando cuidar de pai. Literalmente, eu não tenho tempo. Tem ministério, mas não tem tempo de cuidar de pai. Não pode, gente. Não pode quebrar princípio. Quando você quebra um princípio, uma hora o princípio vai te quebrar. Todo princípio quebrado, ele te quebra. Não tem conversa. Quebrou um princípio, daqui a pouco ele te quebra, nem que seja na tua velhice. Então, nós como igreja, nós não podemos te dizer outra coisa. Mas qual é a proposta de Deus? Eu falo que eu estou no movimento, é um movimento, né, amor? Nós estamos. Nós vamos para a missão daqui uns 4, 5 anos. E o movimento que a gente se colocou foi de ensinar pessoas. Porque nós temos autoridade para isso. Nós temos a autoridade de Deus, a autoridade da igreja e a autoridade da vida. Tudo isso que nós estamos falando, nós vivemos. Nossa filha mais velha, com 13 anos, ela se denominou emo. Emo é uma molecada que veste de preto, aquela coisa horrorosa lá, fica se autocomiserando, gastando tempo. Ela se denominou emo. Nossa, foi uma luta, né, pai? Até ela ir para a missão, enfim. Mas Deus honrou o posicionamento. Vocês não fazem ideia. E um dos posicionamentos, o primeiro, né, que não ia nem falar disso, mas eu vou dizer porque creio que é o Espírito Santo, foi renunciar nossos filhos. Nós renunciamos os nossos filhos. Teve um dia, eu chorei 3 dias, né, amor? Eu chorava. Deus ministrou, renuncie. Renuncie. E aí Deus ministrou no meu espírito. Mesmo que seja para eu levar. Mesmo que seja para que ela morra. Gente, eu falo meu sono, porque foi terrível. Foi terrível. E eu demorei 3 dias chorando. Chorava. Mas eu decidi, Deus, eu quero, porque não dá. A gente ia perder nossa filha. A gente ia perder. E eu digo para vocês que ela é tão empoderada de quem ela é, que se ela fosse se perder, ela ia se perder. Ela não ia ser alguém medíocre, não. Ela ia ser do balacobaco, porque a menina tem força para isso, proativa, era um negócio. E aí um dia eu orei, renunciei minha filha. Falei, Senhor, ela é tua, e se for para ela ir, que ela vá. Gente, foi um divisor de águas na minha vida. Na minha particular, na nossa, né, amor? Mas na minha foi assim, algo tremendo. E aí eu entendi o que Deus queria me dizer. Queridos, nossos filhos não são nossos. Seu bebê, você está amando de todo o coração, mas ele não é teu. Eles são herança bendita de Deus. Agora presta atenção. O Deus que você ama, o Deus que te amou, a ponto de dar o seu próprio filho por você. Olha isso. Eu não vou cuidar bem da herança dele. Eu não vou investir minha vida para que esse filho seja.
Olha, e é um negócio tão bom. É negócio, gente, é negócio. É um contrato social entre nós e Deus. Deus nos dá a sua herança e Ele dá o caminho, Ele supre as necessidades e depois Ele ainda põe esse filho para cuidar de mim, para cuidar de você. Porque é isso que acontece com o filho ensinado nos princípios do Senhor. Filho ensinado não deixa pai abandonado. Filho ensinado gera honra. Nossos filhos geram honra. Nossos filhos geram honra no trabalho, geram honra na igreja. Nossos filhos fazem a diferença no mundo, queridos. Os nossos fazem. Os nossos fazem. Para a glória de Deus. Então, assim, eu te encorajo, eu te desafio a pensar sobre isso. Sabe? E se você tem tanto apego nos seus filhos, que você tem tanto medo de perdê-los, repense. Repense, porque aquilo que eu me apego muito é o que me escapa pelas mãos, porque no altar da minha vida só pode ter o Senhor. E aí eu vou dizer para você, né, eu trabalhei um bom tempo com aconselhamento, né, agora a gente não está atuando tanto, aconselhamento mesmo, num padrão de libertação. Gente, nós atendemos, entre muitas pessoas, é muita gente cristão, nós atendemos uma irmã que o sonho dela era ter filho. E Deus me disse que ela teria filho. E eu disse para ela, Deus disse que você vai ter filhos. E você vai ter uma menina. E ela teve filhos e teve uma menina. Mas as coisas estavam muito mal na família dela. Muito, muito, muito mal. E nós fomos lá atender, eu e minha irmã. E aí, a ferramenta essencial de um processo de aconselhamento é a escuta, né? Escuta ativa. Você vai pegando, o Espírito Santo vai instruindo, você vai buscando. Queridos, o filho que ela tanto amou, sabe o que ela fez? Ela botou no altar e tirou Deus do altar. É isso que acontece, idolatria. Quando nós não renunciamos. Porque quando você diz renunciar, mas eu abandono, não, ele é herança de Deus, você vai cuidar da melhor forma possível, dar toda a sua energia, dar todo o seu coração, tudo. Mas entenda que ele não é seu. E você sabe que ele não é seu porque, com o estalar do dedo, Deus pode levar. No estalar do dedo, Deus pode levar nossos filhos. Então não deixe. Não entristeça o coração de Deus, pelo contrário, acredite, confie que Ele vai fazer do seu filho um homem, uma mulher de Deus, sabe, firmados na rocha, porque seus filhos pequenos, queridos, não são salvos. A salvação depende de nós, nós somos os primeiros evangelistas deles, os primeiros. Se nossos filhos não vê Jesus na nossa vida, o Espírito Santo vai ter um trabalhão para ver na vida dos outros. Mas eu te encorajo, tá? Encorajo mesmo. Aprenda sobre essas coisas. Use o princípio da realidade criada. Vai para casa hoje. Senta com a tua esposa. Senta com o teu marido. Abre os ouvidos. Tenha uma escutativa, assim. Bem, como é que está a nossa vida? Como é que está a vida? Como é que está nosso relacionamento com as crianças? E seja humilde. Chega perto dos seus filhos. Quantas vezes, né, amor? Meu marido é muito querido. Ele tem uma sensibilidade, chorando. Pedir perdão, consertar. Isso é libertador. Família que não tem arrependimento, o avivamento não chega, queridos. E aí eu digo para você, pior do que perder um filho, é perder um filho que não está salvo. Pior do que perder um filho é perder um filho que não está salvo, porque nós sabemos o que está destinados aos não salvos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia da tua vida. Que venha uma unção de temor do Senhor, porque a Bíblia diz que é o princípio da sabedoria. Que venha um temor do Senhor, que você não só se aplique agora a buscar santificar a tua vida, tua casa, teu casamento, porque a santificação do casamento, ela é essencial para guardar os nossos filhos do inimigo. Guarda a mente, guarda o coração. Deus dá um temperamento melhor para o seu filho quando a sua casa está guardada, quando está santificado o teu leito. Quando a tua boca é santa, não tem palavra torpe. Quando você gera emoção positiva, memórias positivas na tua família. Gente, não precisa de dinheiro para gerar memória positiva. Traz as crianças para a igreja, bota um filme bênção no telão, come pipoca, ora, abracem-se. Isso é memória afetiva, eles nunca vão esquecer. Quando eles estiverem perdidos na vida, eles vão achar a porta de uma igreja e vai entrar. Vai entrar, porque eles sabem que lá é bênção. Porque eles sabem que lá o Senhor vai manifestar a glória dEle e o poder.
Gente, a gente não pode perder os nossos filhos, porque a geração dos seus filhos será a geração da reforma. Em nome de Jesus, será a geração da reforma. Bolsonaro nenhum vai fazer esse Brasil se levantar se a base não estiver santificada, se não estiver reta. E isso é honestidade ensinada para os nossos filhos. Isso é desde o não colar na prova, não bater, não xingar. É o cotidiano, gente. É o cotidiano. Não dá tempo de falar, mas as linguagens do amor que a gente ensina é a linguagem que te faz usar a inteligência a favor do relacionamento dos filhos de vocês. Amar, gente. A Bíblia diz que tudo vai passar, mas o amor, esse vai permanecer. Então, não tenham medo de amar, mas ame com limites, ame com responsabilidade, sejam firmes quando precisar, porque o teu filho vai entender o amor. Amor sem limite é libertinagem, mas com limite, ele é a glória de Deus manifesta dentro dos nossos lares e dentro da nossa igreja, amém? Que o Senhor te guarde, te dê sabedoria, graça, discernimento, que sobre sua vida venha o temor do Senhor, toda vez que você olhar para o teu filho, e se entregar, dizer, Senhor, eu quero ser o pai e a mãe melhor. E sem uma verdadeira união no matrimônio, queridos, isso é muito difícil. Se você está numa segunda aliança, se você tem filhos fora da aliança do casamento, orem, peça ajuda dos pastores, bota esses meninos na aliança, santifica. O inimigo assola meninos que não são gerados dentro da aliança do casamento. Arrebenta com eles, eles sofrem demais, demais. Tá? Que Deus te dê graça. Muito obrigado pela oportunidade, os pastores, em nome de Jesus, amém? Eu gostaria que você se levantasse e que você pudesse aplaudir a Jesus na vida da Cirlei.